pessoal, espero que estejam todos bem. E hoje a aula de termoquímica é sobre os dois calores de reação, que é calor de formação e calor de combustão. Mas antes de nós começarmos a ver esses dois calores de reação, a gente tem que compreender o que é um estado padrão. Vocês sabem que medir é comparar. Então, para eu comparar, eu tenho que comparar com um padrão. Então, por exemplo, quando a gente determinava a massa atômica, ou seja, a massa de um átomo, qual o padrão de comparação que a gente utilizava? 1/12 do carbono 12, que era a unidade de massa atômica. Quando a gente ia determinar o potencial de um eletrodo, qual o padrão que a gente utilizava? O eletrodo de hidrogênio. A ele convencionou-se o potencial igual a zero e aí você compara o potencial dos outros eletrodos, aí a gente determina potencial de oxidação e também potencial de redução, ok? A mesma coisa de entalpia. Para eu medir a entalpia de uma substância, eu tenho que ter um padrão. E esse padrão, gente, vem de uma convenção. Então, olha só. Por convenção, chama-se estado padrão as seguintes condições. Primeiro, a temperatura tem que estar a 25 graus Celsius, a pressão tem que estar a 1 atm e se houver forma alotrópica, ela tem que ser a mais estável. O estado físico mais comum de um composto é qual o estado físico dele a 25 graus Celsius e 1 atm. Então, por exemplo, se eu quero o estado padrão da água, então a água, H2O, a 25 graus Celsius e 1 atm, a água é líquida. Tem forma alotrópica? Não, porque só tem forma alotrópica algumas substâncias simples, ok? Depois, vamos supor que eu quero o estado padrão do nitrogênio. Então, eu vou pegar N. Como é que fica a substância simples do nitrogênio? Nitrogênio é a metal? Então, a metal com a metal é covalente. Então, eu tenho que ter 2 aqui. E a 25 graus Celsius e 1 atm, ele é o quê? Gasoso, ok? CO2. Qual é o estado padrão do CO2? A 25 graus Celsius e 1 atm, ele é gasoso. Agora, o carbono. A 25 graus Celsius e 1 atm, ele é sólido. Mas existem duas formas alotrópicas, que é o carbono grafite e o carbono diamante. Então, gente, qual é a forma mais estável? Lembra? Se ele é mais abundante, certo? Ele é mais estável, ok? Então, o carbono grafite, ele não é mais abundante? Então, ele é mais estável e tem menor entalpia. Então, a forma mais estável do carbono é o grafite. Se eu quero o ácido sulfúrico, a 25 graus Celsius e 1 atm, ele é líquido. Se eu quero ferro, Fe, como é que é a substância simples do ferro? Ferro com ferro, ligação metálica. A ligação metálica não é representada por fórmula nenhuma. Então, você só coloca o símbolo do elemento. Então, o ferro a 25 graus Celsius, ele é sólido. Aí, gente, convencionou-se que toda substância simples no estado padrão apresenta entalpia igual a 0, ok? Então, só as substâncias simples, se estiverem no estado padrão, eles apresentam entalpia igual a 0. Então, por exemplo, vamos ver esses exemplos aqui que eu dei. A água líquida, ela está no estado padrão, mas apresenta entalpia igual a 0? Não, porque ela não é substância simples. Ela é uma substância composta, formada por hidrogênio e oxigênio. N2 é substância simples? É. Tá no estado padrão? Tá. Então, a entalpia aqui é igual a 0. CO2 gasoso. Tá no estado padrão? Tá. Mas vale 0? Não, porque ele não é substância simples. Carbono grafite. Tá no estado padrão? Tá. É uma substância simples? Sim, então vale 0. Ácido sulfúrico não, porque ele não é substância simples. E o ferro, substância simples no estado padrão, então ele tem entalpia igual a 0. É igual ao oxigênio aqui. Quais são as variedades alotrópicas do oxigênio? O2 e O3. Qual é a mais abundante? O2. Se ele é mais abundante, ele é mais estável. Se ele é mais estável, ele tem menor entalpia. E convencionou-se que essa menor entalpia
vale zero. E a partir dele você calcula a entalpia, a diferença aqui, ó, entre a entalpia do oxigênio e a entalpia do O3 é 59,6 quilocalorias por mol, ok? Então, gente, eu tenho outras formas alotrópicas, lembra? Vocês têm que saber que do fósforo é o fósforo vermelho, do enxofre é o enxofre rômbico, não é isso? Do carbono, carbono grafite, certo? Então, vamos lá. Então, sabendo isso daqui, agora a gente pode definir o que é um calor padrão de formação, que é a variação de entalpia. Variação de entalpia é o quê? É o ΔH, verificada na formação de 1 mol da substância a partir de substâncias simples no estado padrão, ok? Então, veja bem, eu tenho aqui, ó, ele te deu o ΔH zero padrão e F de formação da água líquida, que vale menos 68 quilocalorias por mol. Mas como é que será essa reação de formação que produz esse calor de reação, ou seja, esse ΔH? Então, vou montar a reação. Se ele me deu ΔH de formação, eu vou formar a água. Então, a água, quando formada, ela aparece no reagente ou no produto? Se eu estou formando, ela aparece no produto. Então, eu coloco aqui, ó, H2O, líquido que eu quero formar. Quantos mols para ser calor de formação? Eu tenho obrigatoriamente que formar 1 mol, ok? Aí ele fala, a partir de substâncias simples no estado padrão. Então, vamos lá. Quais são os elementos que formam a água? Não é hidrogênio e oxigênio? Qual é o estado padrão do hidrogênio? Hidrogênio, hidrogênio, ligação covalente. Então, aqui índice 2. H2, ele é gasoso, a 25 graus Celsius e 1 atm. Oxigênio, O com O, O2 ou O3. Ele tem variedade alotrópica. Só que qual é a mais estável? O2 gasoso. Então, você vem aqui e coloca H2 gasoso mais o quê? O2 gasoso. Balanceando, aqui fica 1H2 e aqui fica meio de O2. Então, essa reação aqui produziu um ΔH, um calor. Então, vamos ver, ó. Essa reação, né, não é a formação de 1 mol da água líquida a partir de substâncias simples no estado padrão? Então, esse ΔH é chamado de padrão de formação. Ah, professora, e se eu multiplicar por 2, porque eu não quero trabalhar com fração? Não ficaria assim, ó, H2 gasoso mais O2 gasoso, dando 2H2O líquido. Essa reação também vai produzir um ΔH. Essa reação deixa de ser uma reação de formação? Não, porque eu estou formando a água, certo? A água líquida. Mas o ΔH continua sendo o padrão de formação? Não, porque por definição você só pode formar 1 mol. Então, continua sendo uma reação de formação, mas o ΔH não é de formação. Mesma coisa, olha, se eu tenho essa reação aqui, ó, carbono diamante mais O2 gasoso, dando CO2 gasoso. Ela vai produzir um ΔH. É uma reação de formação do CO2? Eu estou formando 1 mol de CO2. Mas é a partir de substâncias simples? Só que essas substâncias simples não estão no estado padrão. Então, não deixa de ser, você está formando o CO2 pela queima do carbono diamante. Está formando CO2? Tá. Mas o ΔH que ela produziu não é padrão de formação. Seria padrão de formação se ao invés de carbono diamante, eu usasse carbono grafite. Aí sim, por definição, esse aqui é ΔH padrão de formação. É a mesma coisa, ó. Eu posso formar o CO2 a partir do monóxido de carbono. Eu coloco aqui meio, certo? É uma reação de formação? As substâncias no seu reagente estão no estado padrão? Estão. Mas o CO não é substância simples. Então, o ΔH formado não vai ser padrão de formação, ok? Então, gente, continuando aqui com a água. Olha só, vamos pegar aqui o ΔH de formação da água. A gente não acabou de ver que a reação que produz esse ΔH de formação da água não é
H2 gasoso mais meio de O2 gasoso, dando H2O líquido, certo? Então, o ΔH dessa reação, ele é padrão de formação, que formou 1 mol a partir de substância simples no estado padrão, que vale menos 68 quilocalorias por mol. A gente não sabe que ΔH não é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente? Então, daqui eu tenho que o ΔH dessa reação não é ΔH padrão de formação, que eu acabei de ver aqui, que vai ser igual entalpia do produto. Quem é o produto? A água. Então, eu vou pegar aqui a entalpia da água líquida. Tem mais produto? Não. Então, fecha. Menos a entalpia do meu reagente. Quem são os reagentes? É a entalpia do H2 gasoso mais meio da entalpia do O2 gasoso, ok? E a gente acabou de ver que a entalpia do H2 gasoso não é substância simples no estado padrão? Então, a entalpia do H2 gasoso vale 0. O2 também não é substância simples no estado padrão? Então, a entalpia aqui também vale 0. Então, que conclusão a gente chega? Que todas as vezes que ele te der o ΔH padrão de formação de uma substância, é a mesma coisa dele te dar o quê? A entalpia dessa substância. Como assim? Vamos supor que você tem aqui o gráfico termoquímico da formação da água líquida. Aqui eu tenho entalpia em quilocalorias por mol e aqui caminho da reação. Pelo ΔH, que deu negativo, eu sei que essa reação ela é o quê? Exotérmica, né? Exotérmica. Se ela é exotérmica, olha, eu tenho reagente, perde e forma o produto. Então, quer dizer que a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto. Então, vamos montar o gráfico termoquímico? Então, eu tenho aqui o meu reagente, que são quem? São os reagentes que são H2 gasoso mais meio de O2 gasoso. E tem o produto da reação exotérmica, que é H2O líquido, não é isso? O produto, caminho da reação, primeiro você põe o reagente, depois você põe o produto. Então, quem é o ΔH? O ΔH sempre é uma seta que aponta da onde? Do reagente para o produto. Então, aqui eu tenho o ΔH, que ele vale quanto, gente? Menos 68 quilocalorias. Agora, veja bem, quanto é a entalpia do H2 e do O2 gasoso? Não são substâncias simples no estado padrão? Então, a entalpia aqui vale 0. Se aqui vale 0 e a diferença é menos 68, quer dizer que a entalpia da água é quanto? Menos 68 quilocalorias por mol. Então, eu quero que vocês percebam exatamente isso, ó, que o ΔH de formação de uma substância é igual à entalpia dessa substância, ok? Então, vamos ver aqui uma questão da SPSEC sobre isso daí. Uma das aplicações da trinitroglicerina, cuja fórmula é C3H3N3O9, é a confecção de explosivos. Sua decomposição energética gera como produto os gases nitrogênio, dióxido de carbono e oxigênio, além de água, conforme mostra a equação da reação a seguir. Então, ele te deu aqui a reação de decomposição da trinitroglicerina. Além de explosivo, a trinitroglicerina também é utilizada como princípio ativo de medicamentos no tratamento de angina, uma doença que acomete o coração. Medicamentos usados no tratamento da angina usam uma dose padrão de 0,6 miligramas de trinitroglicerina na formulação. Considerando os dados termoquímicos da reação a 25 graus Celsius e 1 atm, e supondo que essa massa de trinitroglicerina sofra uma reação de decomposição completa, a energia liberada seria aproximadamente D. Aí ele te deu aqui a massa atômica e também te deu o calor de formação, tanto da água líquida quanto do CO2 gasoso. Então, vamos lá para a resolução. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou descobrir
qual é o ΔH dessa reação de decomposição da nitroglicerina. Ele não me deu aqui, gente, ΔH padrão de formação? Então, se ele me deu formação da água, quer dizer que ele me deu também a entalpia da água líquida. Se ele me deu calor de formação do CO2 gasoso, quer dizer que ele me deu a entalpia do CO2 gasoso. Se ele me deu ΔH de formação da trinitroglicerina, quer dizer que ele me deu a entalpia da nitroglicerina, N3O9, não é isso? C3, aqui são 3 e não 5, ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho o seguinte, eu não sei que ΔH não é igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, eu vou fazer que o ΔH dessa reação vai ser igual produto 6 mols de N2. Então, é 6 vezes, sempre a entalpia é em quilojoule ou quilocalorias por mol. Aqui não são 6 mols, então são 6 vezes a entalpia do N2 gasoso mais 12 vezes a entalpia do CO2 gasoso, mais uma vez a entalpia do O2 gasoso, mais 10 vezes a entalpia da água líquida, certo? Fechou aqui. Acabou o reagente. Agora vamos para o produto. Menos 4 vezes a entalpia da trinitroglicerina. Tudo bem? Da trinitroglicerina. Então, eu tenho ela aqui, ok? Então, vamos lá, gente. Agora, vamos substituir. Então, o ΔH dessa reação vai ficar quanto? Aqui, o N2 não é substância simples no estado padrão? 0. O O2 não é substância simples no estado padrão? 0. Então, quanto é a entalpia do CO2? Então, eu vou colocar aqui 12 vezes a entalpia do CO2, menos 394 quilojoules, mais 10 vezes a entalpia da água, menos 286 quilojoules. Deixa aqui, 286 quilojoules, menos 4 vezes a entalpia da trinitroglicerina, menos 353,6 quilojoules. Então, fazendo esses cálculos, eu vou achar um ΔH de reação igual a 6.000 menos, né? Menos 6.173,6 quilojoules, ok? Então, olha só, gente. Então, eu achei qual é o ΔH dessa reação. Só que ele quer saber qual é o calor liberado quando 0,6 miligramas se decompõe. De acordo com essa reação, e outra coisa também, ele te deu o resultado em joule e não quilojoule. Então, aqui eu também posso dizer que o ΔH aqui é menos 6.173,6 vezes 10 a terceira joule. Então, essa daqui não é a quantidade de calor liberado para 4 mols de trinitroglicerina? Só que ele não me deu em mol, ele me deu em massa. Então, como é que eu faço para transformar mol em massa? Calcula a massa molar. E calculando a massa molar da trinitroglicerina, vai ser igual a 225 gramas por mol. Aí a gente faz carbono 12 vezes 3, hidrogênio 1 vezes 3, nitrogênio 14 vezes 3 e oxigênio 16 vezes 9. Somando tudo, dá 225. Só que quantos mols eu tenho na minha reação? Eu não tenho 4 mols e cada mol não vale 225 gramas. Se eu decompor 4 mols, quer dizer que ele vai liberar 6.173,6 vezes 10 a terceira joules. Mas, segundo o exercício, ele só vai decompor 0,6 miligramas. Então, é a mesma coisa que 0,6 vezes 10 a menos 3 gramas. Então, eu tenho X. Então, olha,
10 a terceira corta com 10 a menos 3, concorda? Então, aqui eu vou achar um calor liberado aqui de 4,1 joule. Então, tá aqui a resposta do seu exercício. 4,1 joule. Menos, né? Menos, que é o calor. Como ele quer calor liberado, o liberado substitui o sinal. Então, a gente pode dizer que essa reação, ela libera 4,1 joule na decomposição de 0,6 miligramas de trinitroglicerina. Ok, gente? Até aí? Então, vamos lá. Acabamos de ver calor de formação. Agora, a gente vai ver calor de combustão. O que é calor de combustão? É a quantidade de calor liberada. Então, significa o quê? Que toda reação de combustão é uma reação exotérmica. No total de 1 mol de determinada substância, supondo-se todas as substâncias envolvidas no estado padrão. Então, olha só. Eu botei aqui o acetileno, que é o etino. E ele me deu o ΔH de combustão, padrão de combustão, do etino. A gente pode, não é usado, mas se quiser botar padrão de combustão, também pode, mas não é utilizado. Muito utilizado. Então, olha só, eu quero agora montar a reação de combustão, que é uma queima, que me produz um ΔH padrão de combustão. Então, veja bem, se eu vou queimar o acetileno, ele é meu reagente ou meu produto? Se eu vou queimar, ele é meu reagente, ele vai ser meu combustível, ok? E quando eu tenho que queimar para ser padrão de combustão? Eu tenho que queimar 1 mol de acetileno, de etino, C2H2 gasoso. Para ter uma queima, você tem que ter um combustível, que é o acetileno, e tem também que ter um comburente. Quem é o comburente? O2 gasoso. Qual ou quais os produtos dessa combustão? Aí você vai olhar para o seu combustível. Tem carbono? Tem. Como é combustão total, vai dar CO2 gasoso. Tem hidrogênio no seu combustível? Tem. Então, a combustão total vai dar H2O líquido. E estando agora tanto o reagente como o produto no estado padrão. Então, lembra aqui, ó. Toda substância, ela tem um estado padrão, mas ela só vai valer 0 se ela for uma substância simples, ok? Então, com isso aqui, eu produzi o ΔH de combustão dessa substância. Vamos supor que eu quero calor de combustão do carbono grafite. Então, se eu vou queimar o carbono grafite, eu tenho que ter 1 mol de C grafite, ok? Vou reagir com o meu comburente sempre, que é o O2. Tem carbono? Tem. Então, vai dar CO2 gasoso. Tem hidrogênio? Não. Então, não vai dar água. Só vai dar CO2 se tiver carbono, só vai dar água se tiver hidrogênio. Professor, e se houver outras substâncias, por exemplo, enxofre, eu posso dar SO2 ou SO3. Aí ele vai te dar reação de combustão. Você precisa saber formar reações de combustão que tem como combustível compostos que têm carbono e ou hidrogênio, tá bem? Vamos fazer aqui a queima, vamos supor, do hidrogênio. H2 gasoso. Se eu vou queimar o H2 gasoso, eu vou reagir com O2 gasoso, certo? Tem carbono? Não, mas tem hidrogênio, então vai dar H2O líquido, ok? Vamos supor que a gente vai queimar o butano, C4H10. Vou reagir com, aqui balanceando fica meio. C4H10 vai reagir com O2 gasoso, aí vai dar, tem carbono? Tem, então dá CO2 gasoso. Tem hidrogênio? Tem, então vai dar H2O líquido. Balanceando, eu tenho 4, porque para ser combustão eu só posso queimar 1 mol. Não que se eu queimar 2 mols, ela deixa de ser uma reação de combustão, concorda? Mas aí o ΔH não é padrão de combustão. Aí eu tenho aqui, ó, 10 hidrogênios, então aqui eu vou multiplicar por 5, não é isso? 2 vezes 4, 8, mais 5, 13. Então, aqui eu tenho 13
meio de O2. Posso multiplicar por 2, mas aí o ΔH não vai ser mais de combustão, ok, gente? Certo até aqui? Agora presta atenção. Olha essas duas reações aqui, de combustão do grafite e combustão do H2. Todas elas aqui, ó, me produziram um ΔH de combustão. Por quê? Porque eu queimei 1 mol da substância, estando todos os participantes no estado padrão, ok? Mas olha só, olha a combustão do carbono grafite. Você também não formou 1 mol de CO2 a partir de substâncias simples no estado padrão? Então, nesse caso, o ΔH de combustão vai ser igual, ó, vamos colocar assim que fica melhor. O ΔH de combustão do carbono grafite, vai ser igual ao ΔH padrão de formação de quem? Do CO2 gasoso. Que a gente viu que vai ser igual à entalpia do CO2. Olha a segunda reação. Eu também não formei aqui 1 mol de água líquida a partir de substâncias simples no estado padrão? Então, o que vai acontecer? Então, gente, esse ΔH de combustão do H2 gasoso também vai ser igual ao ΔH padrão de formação de quem? Da água líquida. E agora esse do acetileno, vai ser? Não, porque eu não formei 1 mol a partir de substância simples do estado padrão. Do butano aqui embaixo, vai ser? Também não, porque eu não formei 1 mol a partir de substâncias simples no estado padrão, ok? Então, pode ser que coincida as reações tanto de combustão como de formação da outra substância. Então, vamos ver um exemplo para isso daí. Olha, vamos pegar outra questão da SPSEC de 2011. Considere no quadro abaixo as seguintes entalpias de combustão nas condições padrão a 25 graus Celsius e 1 atm, expressas em quilojoules por mol. A alternativa que corresponde ao valor da entalpia da reação abaixo nas condições padrão é de... Então, olha só. Na tabela que ele me deu ΔH padrão de combustão do carbono grafite, do H2 e do butano. Do butano. Foi o que a gente acabou de fazer lá no outro, não foi? Então, veja bem, gente, olha. O que é o calor de combustão do carbono grafite? A gente não acabou de ver que o ΔH de combustão dele é a mesma coisa que o ΔH padrão de formação de quem? Do CO2 gasoso. E a gente também viu que a combustão do H2 gasoso é a mesma coisa que o ΔH padrão de formação de quem? Da água líquida, não é? Se ele te deu o ΔH padrão de formação do CO2, é a mesma coisa dele te dar a entalpia do CO2 gasoso. Não é isso que a gente viu lá em ΔH de formação. Se ele me deu a formação da água líquida, quer dizer que ele me deu a entalpia da água líquida, ok? Aí me deu a combustão do butano. Como é que fica a combustão do butano? Eu vou queimar 1 mol, ele vai aparecer no reagente C4H10 gasoso. Vou reagir com O2 gasoso. Aí eu vou lá. Tem carbono? Tem. Então dá CO2 gasoso. Tem hidrogênio? Tem. Então vai dar H2O líquido, ok? 4 carbonos, 4 CO2, 10 hidrogênios, 5 H2O. 2 vezes 4, 8, mais 5, 13. Então, aqui são 13 meios de O2. E essa outra reação que ele me deu, gente? Ele te deu aqui, ó, que o ΔH padrão de combustão dessa substância do butano, vale menos 2.878,6. Tudo bem? Certo até aí? O que? Qual é a unidade que ele me deu aqui? Vamos olhar? Quilojoules. Então, em quilojoules por mol de butano queimado, ok? Agora, olha essa reação que ele quer saber o ΔH dela, porque ele não quer o ΔH dessa reação aqui. E ele não está formando 1 mol de butano a partir de substâncias simples no estado padrão, então ele quer saber o ΔH de formação do butano, que é a mesma coisa da entalpia do C4H10 gasoso. Tudo bem até aí? Agora, olha só. Olha para essa reação de combustão que ele me deu, o ΔH.
ΔH não é igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente? O ΔH dessa reação não é ΔH padrão de combustão que ele te deu? Que vai ser igual a entalpia do produto, 4 vezes a entalpia do CO2 gasoso, mais 5 vezes a entalpia da água líquida, acabaram-se os produtos, fecha, menos a entalpia do reagente. Quem são? A entalpia do butano, que é C4H10 gasoso, mais 13,5 da entalpia do O2 gasoso. Fecha aqui. Só que a gente sabe que substâncias simples no estado padrão tem entalpia igual a 0. Então, agora é só substituir, ó. Quanto é o ΔH de combustão? Menos 2.878,6, que é igual a 4 vezes a entalpia do CO2. Olha lá, entalpia de formação do CO2 é a mesma coisa do calor de formação. Então, vai dar 4 vezes menos 393,3, mais 5 vezes a entalpia da água, menos 285,8, menos a entalpia do butano, que é o que ele quer saber, C4H10, certo? Então, daqui eu vou achar que a entalpia do C4H10 é igual a, fazendo esses cálculos, eu vou achar que o ΔH é menos 123,6 quilojoules por mol de butano formado. Ok, gente? Certo até aí? Então, tá aí, eu achei, usando tanto o calor de formação quanto o calor de combustão. Então, é isso daí, gente. Espero que tenha ajudado e bons estudos para vocês.